Fala São Paulinas, fala São Paulinos, e aí, como vocês estão? Eu estou com frio, muito frio. Tá difícil aqui, tá? O tempo tá finalmente esfriando. Dia de sol e uma noite aí de muito frio. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos 100 inscritos aí no canal, tá? Que acreditaram no meu trabalho. Eu sempre procuro trazer informações das melhores fontes possíveis, tá? E não trazer especulações baratas aí apenas por um view ou por um like. Não, por um like acho que ninguém dá um like num vídeo com informação fajuta aí, beleza? Sempre a gente trazer uma informação quente, uma informação pautada ou que está sendo debatida aí por gente que sabe o que está falando, ok? Muito obrigado aí pelos 100 inscritos. Se você não é um inscrito, pô, se inscreve, dá um like aí, comenta. Aliás, vamos fazer um lance aqui. Seguinte, vamos botar assim, ó. Bota lá no seu comentário o seu nome e a cidade que você vem. Aí no próximo vídeo aí eu coloco o seu nome aí, tá bom? Pra gente fazer interagir aqui. Eu queria fazer um canal de interação, tá? Vai chegar uma hora que eu quero fazer umas lives aí, bater um papo com o inscrito e tal. Então, uma hora vai chegar isso aí. Beleza? Bora falar de São Paulo? Bom, primeiro vamos falar de uma notícia triste, mas as próximas são boas, eu garanto, hein? Seguinte, ontem o São Paulo jogou pelo NBB, o segundo jogo da final. O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo a 98-88. Ontem o Franca fez os mesmos 88 pontos lá no Morumbi contra o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu fazer apenas 80. Com isso, o São Paulo perdeu de 88-80. Esse foi o placar aí, tá? O São Paulo perde a vantagem de fazer o jogo 4 no Morumbi. O jogo 4 vai ser lá em Franca, mas o próximo jogo, que é o jogo 3, é no Morumbi, que é o importante pra gente também, tá bom? Esse jogo 3 ele acontece no próximo sábado, dia 3, lá no ginásio do Morumbi. Caso seja aí gratuito, é só chegar lá com antecedência e ver o jogão. Quem quiser acompanhar o jogo aí de casa, pelo YouTube, é só colocar NBB lá, vocês vão encontrar uma transmissão aí do São Paulo e Franca aí dessa final. Um jogaço ontem, eu assisti esse jogo, foi muito bom, cara. Eu que não sou tão fã de basquete, mas um jogaço ontem. E enfim, é isso aí, vamos torcer pelo São Paulo aí, que tá bem próximo desse caneco aí, tá bom? Bora falar de Copa do Brasil? Seguinte, ontem a Copa do Brasil foi reativa, hein? Os times que perderam aí no primeiro jogo resolveram dar uma encrespada no segundo, enfim. Olha só, vamos dar uma passada aqui. O Grêmio tinha enfrentado o Cruzeiro em casa e empatou de 1-1, tá? Lá no jogo no Mineirão, ganhou de 1-0 do Cruzeiro e acabou se classificando, ok? O Corinthians tinha perdido para o Atlético Mineiro lá em Minas, tá? E aí acabou vencendo por 2-0 no jogo de volta e acabou levando o jogo para os pênaltis. Os pé tortos lá do Atlético Mineiro aí não conseguiram fazer gol lá. Resultado final dos pênaltis, 3-1. Enfim, nem o Corinthians mesmo bateu bem. Agora um protesto aqui. O Corinthians é todo, né? Você vai lá, você vai pegar informação no site GE, alguns sites ali. É impressionante, cara. Você só encontra informação do Corinthians. Até mesmo no site do São Paulo ali, na página do São Paulo, lá no site do GE, você lá no final tem informações do Corinthians, entendeu? Aí eu peguei e cliquei lá no Corinthians para dar uma olhada, né, como é que tava, a mesma coisa. Você vai no site do Corinthians e só tem informações dele. E não acaba de matéria, tá falando de tudo lá. Aí curioso, o São Paulo ganhou ontem pelo NBB. O São Paulo jogou ontem pelo NBB, acabou não ganhando. Mas você encontrou uma matériazinha passando ali. Então fica esse protesto aí que não só o Palmeiras é boicotado também, tá? Na verdade é corinthians.com. Então tem que trazer matéria de todos os clubes aí. Porque, enfim. Mas vamos continuar aqui, ó. No outro jogo, o América Mineiro havia ganhado do Inter por 2-0 e acabou perdendo lá em Porto Alegre por 3-1. O jogo foi para os pênaltis, mas se classificou nos pênaltis aí por 5-4. Já o Atlético Paranaense havia ganho de 3-2 no Botafogo, perdeu por 1-0. O jogo foi para os pênaltis. O Atlético Paranaense venceu por 4-2. O Santos havia empatado com o Bahia em casa. Lá no estádio do Bahia, empatou também de novo em 1-1. O jogo foi para os pênaltis e o Bahia venceu por 4-3, um jogo bem equilibrado. O Palmeiras havia vencido de 3-0, jogou lá no jogo de volta lá em Fortaleza, jogou
tranquilo, perdeu de 1-0, mas se classificou com um somente de 3-1, tá bom? Esse foi o resultado. Para essa rodada, a gente tem Fluminense e Flamengo, São Paulo e Sport. São os jogos de hoje para finalizar aí a Copa do Brasil. Por que é importante a gente passar por esses resultados aqui? A Copa do Brasil, ela não é chaveada, né? A chave é chave automática, ela é feita através de sorteio. Ou seja, todos esses clubes que se classificaram, Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, vão para um pote e a gente pode pegar qualquer um deles. A gente pode pegar o Corinthians, pode pegar o Palmeiras através de um sorteio, tá bom? Então é importante a gente saber o resultado. Wagner Love tá com um problema lá, não vai jogar. Ele viaja porque o Sport tem um próximo compromisso, se eu não estiver enganado, em Londrina, então ele vai aproveitar a ponte aérea, mas ele não joga, ele não vai estar disponível. Tá? Talvez ele esteja ali no banco, mas ele não vai estar disponível, ele está machucado. Com isso, o Sport perde aí a sua principal referência no ataque ali, isso é uma grande vantagem para a gente. Vamos trazer alguns números desse jogo antes. Seguinte, além dessa vantagem que a gente tem aí, por esse jogador estar fora, nas oitavas de final, o Sport não chega já há 5 temporadas, tá? Eles não chegam lá. Agora, olha só que bacana. Nos últimos 5 jogos, tá, entre São Paulo e Sport, o São Paulo venceu todos. O São Paulo não empatou nenhum e não perdeu nenhum. Foram 5 vitórias, ok? Então, isso traz mais uma sensação aí de... não vamos falar de certeza, não, porque, né, enfim, dá um certo arrepio aí. Tá bom? O time deles ali já tem uma provável escalação aqui, que seria Renan, Eduardo ou Wellington, Rafael Thierry, Sabino e Felipinho, Ronaldo, Fabinho Matheus e Jorginho, Luciano Jubá, Fabrício Daniel ou Wagner Love, mas eu acho que o Wagner não joga, e Wanderson. Tá? Pode ser que também eles estejam preparando aí uma surpresinha, né? Enfim. Vamos preparar. Já pelo lado do São Paulo, a situação é a seguinte. Vamos falar primeiro da situação aqui no DM, tá? Desfalques. Ferrarese, ele tem uma cirurgia no joelho e ainda está em fase de recuperação. O Thales Costa, sutura no menisco do joelho direito. O Moreira, transição após cirurgia no joelho esquerdo, ou seja, está fazendo transição já para o campo. Igor Vinícius também está em fase de transição após uma cirurgia no pubis. O Wellington, cirurgia no tornozelo esquerdo. O Galopo, cirurgia no joelho esquerdo. O Jandrei, fratura no quinto dedo da mão esquerda. O Erisson, transição após estiramento e fibrose da coxa esquerda. E o Rodrigo Nestor, na fadiga muscular. Tá? Esses são os jogadores que estão fora, desfalcados aí. Pendurados para esse jogo estariam Rafinha e estaria Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor está com fadiga muscular, não deve jogar. Tá? A provável escalação do São Paulo, isso que interessa pra gente, vem com o goleiro Rafael, atrás vem Lucas Beraldo e Diego Costa, com Caio Paulista e Rafinha. Ali mais pelo meio, Pablo Maia, Gabriel, Alisson e Marcos Paulo, com Luciano e Caleri no ataque. Caleri primeiro atacante, Luciano como segundo atacante ali, tá? Esse é a provável escalação do São Paulo para esse jogo. Arbitragem. A arbitragem vem com o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, é um árbitro FIFA lá do Rio de Janeiro. O Anderson Lima dos Santos, árbitro FIFA da Bahia. Thiago Henrique Neto Faria, do Rio de Janeiro, são os dois assistentes, tá? O Anderson e o Thiago. O quarto árbitro é o Douglas Marques Flores, lá de São Paulo. E Igor Júlio Beneduto de Oliveira é o VAR, tá? O VAR FIFA ainda. Então a gente tem 3 FIFA para esse jogo. Espero que aí a CBF esteja levando a sério, porque o São Paulo foi muito prejudicado aí em alguns jogos aí em questão de arbitragem, tá bom? Vou falar de valores aqui. Olha só, já falando de arbitragem, o Wagner deu uma entrevista no podcast e soltou o seguinte, que pela Série A do Campeonato Brasileiro, os árbitros recebem o valor aproximado aí de R$ 5.500 para um jogo. Já na Série B, os valores podem chegar a R$ 4.300, tá? Além desses jogos, eles também têm R$ 800 de estadia
Ou seja, se o jogo, por exemplo, no Morumbi, ele recebe R$800 aí para estadia para os gastos que tiver de alimentação, seja lá o que for, tá? Passagens aéreas são pagas pela federação, tá? Eles não pagam as passagens e tudo mais. Então, vamos falar de mais valores? Olha só, 4,3 milhões é o que o São Paulo colocaria no bolso se classificar e vai se classificar para esse jogo contra o Sport. Então, chegando à final, pode ganhar mais alguns valores lá e um valor somado é de 88 milhões. Só a nível de comparação, segundo o GE, 80 milhões é o que vale cada jogador do São Paulo, Beraldo e Pablo Maia. Ou seja, cada um deles vale 80 milhões, somando 160 milhões. Já pensou? Já pensou se São Paulo vence a Copa do Brasil e ainda vende esses dois jogadores? É dinheiro pra caramba. Fora isso, a gente tem que estar falando de bilheteria que o São Paulo tem tido aí, bons números, né? Pela Copa do Brasil, em questão de... Pela Copa do Brasil, em todos os torneios aí, o São Paulo vem tendo aí um bom público aí, né? Outra coisa, curiosidade também, referente que só passando, não é o nosso foco de hoje, o título da Sul-Americana dá 44 milhões. Ou seja, vencer a Sul-Americana e vencer a Copa do Brasil dá muito dinheiro aí aos cofres do São Paulo, além da venda desses jogadores. Beleza? Bom, é isso aí, vamos torcer pelo São Paulo hoje. Dia muito importante pra gente, a gente vai se classificar e sorteio, é uma opinião muito pessoal, eu espero que o São Paulo pegue o Corinthians aí no sorteio dessa Copa pra gente derrubar esse maldito tabu, eliminando o Corinthians e indo pra uma final aí. Não, indo pra semifinal, né? Porque aí seria as quartas. A gente vai pra uma semifinal aí, passando por cima do Corinthians, tá bom? Embora seria melhor numa final derrubar eles, né? Enfim, o GE enquanto o Corinthians perdeu, era o Luxemburgo, não sei o que, aí venceu ontem, tá lá, não. O Luxemburgo foi o cara que não sei o que, o Corinthians é o... Enfim, vamos São Paulo, muito obrigado aos 100 inscritos e galera, bota o seu nome e a cidade aí, que eu vou pôr com vocês no próximo vídeo aí, beleza? Aquele abraço.